Brasilinas e brasileiros, fala meus conspiradores da realidade que trabalham forçado metade do ano para bancar o turismo da Janja. Bem-vindos a mais um vídeo onde a gente acorda, olha para as notícias e percebe que o roteirista do Bananil não tá só usando substâncias ilícitas pesadas. O cara tá misturando pó de giz com corote e fumando estrume de cavalo numa lâmpada fluorescente. A droga. A droga. A droga que fez tu voltar? Droga, a droga, não. A droga. Agora... Não tem outra explicação para o hospício a céu aberto que a gente chama de República Federativa do Bananil. E hoje, meus amiguinhos, nós vamos destrinchar a fina flor da hipocrisia política. Sabe aquela criatura que tem a voz mais doce, mansa e aveludada do mundo? Aquela vozinha de dubladora de desenho da Disney, de quem parece que come algodão doce no café da manhã e limpa as lágrimas de um filhote de panda. Mas que por trás, na calada da noite, tá afiando uma guilhotina industrial de 3 toneladas com o seu arroba do Instagram gravado na lâmina. Prazer, Tabata Amaral. Nem lembro mais quando eu trabalhava. A nossa querida Regina George de Harvard, a bonequinha de luxo que jura de pés juntos que é o ápice da neutralidade, nem de esquerda, nem de direita, mas que, por pura coincidência cósmica, por um alinhamento bizarro dos astros que desafia as leis da física, sempre defende exatamente as mesmas pautas da esquerda mais autoritária e carcomida que existe. Se o PT tossir, ela espirra. Pois é, meus amiguinhos, a batata da Tabata não apenas assou, ela virou purê, foi jogada no lixo e o cachorro do vizinho ainda passou por cima. E o melhor de tudo foi em rede nacional, com câmera lenta e som de alta definição para todo mundo ver. Ela foi completamente desmascarada, jantada com farofa, torresmo e couve num debate no SBT pela deputada Júlia Zanatta. A fada sensata da Faria Lima foi desmontada feito um Lego paraguaio. E o motivo? O maravilhoso, o democrático, o absolutamente nada autoritário e totalmente totalitário PL da misoginia. Ah, o nome é lindo, né? Se você critica, você automaticamente odeia mulheres. Esse é o truque mais velho do manual de manipulação barata de DCE. Mas vamos dar um contexto para vocês entenderem o tamanho da cara de pau dessa galera. A Batata é a relatora desse projeto de lei que, na teoria do papel, timbrado com cheiro de lavanda, diz que vai combater a violência contra a mulher. Lindo! Quem seria contra? Só um psicopata, né? O problema é quando você abre o capô desse Fusca capotado e descobre que o motor não é um motor. É uma máquina de censura soviética com engrenagens lubrificadas com o choro da liberdade de expressão e com o selo de qualidade holográfico do próprio Ministério da Verdade do George Orwell. E aí, durante o debate, a Batata Amaral, fazendo aquela carinha clássica de gato de botas do Shrek, aquela feição de santa que nunca soltou um pum na vida, mandou a seguinte frase, que com certeza foi ensaiada 3.000 vezes na frente do espelho. Ser imbecil, ser babaca, falar uma piada não é crime no Brasil. E não deveria ser, e isso não vai acontecer. Uau! Olha só que espetáculo de civismo! O Elon Musk deve estar chorando de emoção nesse exato momento, abraçado num foguete da SpaceX, jurando que vai doar o X para ela administrar. Que discurso emocionante, que mentira deslavada! Só que aí, meus caros, a Júlia Zanatta, que não tem sangue de barata e já está vacinada contra o teatrinho da batata, olhou bem no fundo das pupilas da Tabata, Tapada Amaral, e soltou o fatality. Aquele golpe que arranca a coluna vertebral junto com o microfone. A deputada Tabata, inclusive, já denunciou ao Ministério Público um humorista por machismo. Deputada. Então, imagina se a deputada Tabata tiver mais poder para censurar as pessoas. Nessa hora, meus amigos, a Batata Amaral deu tela azul. Foi lindo de ver. Sabe o Windows 98 tentando rodar Cyberpunk 2077 em 4K no computador da Positivo de 20 anos atrás? O processador dela derreteu ao vivo. O cérebro dela travou de um jeito que dava para ouvir o barulho de engrenagem quebrando daqui. E o que uma política profissional faz quando é pega com a boca na botija, com o batom na cueca da hipocrisia? Ela argumenta? Não, ela ativou a carta armadilha clássica do vitimismo histérico de esquerda. Eu vou optar por não comentar as mentiras que foram ditas pela deputada Júlia. Eu gostaria que ela citasse as mentiras, porque já não é a primeira vez que ela usa essa estratégia ao debater comigo. A deputada Júlia mente quando diz que eu censurei qualquer pessoa que seja, mas o mais grave, porque com ataque Censurou. pessoal...
Infelizmente, eu Bruno estou Lambert. acostumada. Vou Ela pedir- vou mente pedir sobre o ambas. texto Deputada, do projeto. Bruno Lambert, Deputada a senhora Tabata. mente. Não é um A debate. senhora que mente, Tabata. Eu vou A senhora não denunciou continuar o Bruno com a minha Lambert resposta? para o Ministério Público? Sim ou não, deputada Tabata? Deputadas, eu vou pedir. Prestem muita atenção no truque de mágica, rapaziada. Isso aqui é o básico do estelionato intelectual. A Zanata fez uma pergunta direta, cirúrgica, sobre um fato histórico documentado. Você denunciou ou não denunciou o comediante Bruno Lambert por causa de piada? Uma pergunta de sim ou não. E o que a nossa paladina de Harvard faz? Pega a tragédia real, dolorosa, criminosa e sangrenta do feminicídio no Brasil, um problema seríssimo, e usa como escudo humano. Tem coisa que dá para você fazer showzinho. Tem coisa que dá para você polarizar. Tem coisa que dá para você fazer circo. Assassinato de mulher não é uma delas. Ela usou o cadáver de mulheres vítimas de violência para fugir de uma checagem de fatos sobre a própria hipocrisia. É de uma baixeza, de uma covardia argumentativa que dá náusea. Ela instrumentaliza a dor alheia para se blindar de crítica política e para justificar a perseguição ideológica contra quem ela não gosta. Só que tem um pequeno detalhe que a Tapada Amaral esqueceu. A internet tem memória, a internet guarda os prints e a internet não perdoa político fujão. Então vamos falar sobre o tal humorista que a Tapada Amaral jurou de pé junto com os olhos cheios de lágrimas cenográficas que nunca perseguiu. Bruno Lambert. O Bruno Lambert é um comediante de stand-up e ele fazia um texto sobre a própria ex-noiva dele. Detalhe crucial, a ex-noiva dele é cadeirante. No show ele fazia piadas de humor negro, chamando ela de Hot Wheels, falando sobre as dificuldades de fazer certas posições, dizendo que parecia uma sessão de crossfit. Piada pesada? Pode ser. Humor ácido? Com certeza. Mas sabe quem não se ofendeu com a piada? Sabe quem achava graça e dava risada na primeira fileira? A própria ex-noiva cadeirante. Ela mesma incentivava o cara, ela mesma pedia para ele contar as piadas no palco, porque os dois tinham essa cumplicidade. Mas aí vem a fiscal de piada alheia, a nossa fiscal da moral e dos bons costumes da esquerda limpinha, Batata Amaral. Ela assiste a um corte de 30 segundos do show do cara no Instagram, totalmente fora de contexto, veste a capa invisível da Mulher Maravilha da lacração e aciona a máquina pesada do Estado e denuncia o comediante para o Ministério Público de São Paulo por crime de preconceito e discriminação. Tabata aciona o Ministério Público contra o humorista por piada capacitista. E o que aconteceu com a vida do Bruno Lambert depois que a máquina do cancelamento estatal da Tabata passou por cima dele? O cara foi triturado. O Bruno perdeu o emprego de gerente num banco onde ele sustentava a casa ganhando R$5.000 por mês, porque nenhuma grande instituição financeira quer manter um funcionário que está respondendo a uma investigação criminal. O cara ficou com o nome manchado. O Danilo Gentili tentou arrumar uma vaga de roteirista para ele no The Noite, mas o Bruno não pôde assumir o emprego porque a denúncia da Tabata travou a vida profissional dele por completo. Cuspiram na cara do cara na rua. Tudo porque uma deputada mimada resolveu fazer sinalização de virtude na internet usando a cabeça dele como troféu. E sabe o que é o mais asqueroso e o mais deliciosamente hipócrita nessa história toda? Quando a poeira baixou, quando a justiça de verdade olhou o caso e falou: Gente, isso aqui é uma piada, isso é liberdade de expressão, o cara tá inocentado. Quando a água bateu na bunda da deputada e ela percebeu que a narrativa dela tinha colapsado, ela foi dar uma entrevista no podcast do Maurício Meirelles. E adivinha qual foi a desculpa? Ela olhou para a câmera e falou: Não fui eu que denunciei, foi a minha chapa, foi o meu mandato coletivo, foi a minha equipe, eu nem sabia direito. Olha isso! Meu Deus do céu, ela regou! Na hora de postar no Twitter e ganhar curtida da militância, ela é a patroa, a defensora das mulheres. Na hora que a justiça joga a denúncia no lixo, ela vira uma coitadinha que não sabe o que a própria equipe faz. Batata Amaral usou o poder do cargo dela para esmagar um comediante e depois tirou o corpo fora, como uma covarde. E agora essa mesma criatura quer que a gente acredite que o novo PL da misoginia não vai ser usado para censurar piada, não vai ser usado para calar humorista e não vai ser usado para perseguir opositores políticos. Confia, rapaziada! Confia que o mestre dos magos vai aparecer no próximo episódio para te tirar da caverna do dragão.
Puta, eu tô cansado de seus enigmas. Nos dê uma resposta direta pra variar. Como é que a gente sai deste mundo? Paciência, cavaleiro. Vamos analisar o Frankenstein jurídico que ela teve a audácia de chamar de nova versão do projeto, porque o primeiro texto era tão bizarro que punia criminalmente a aversão a mulheres. Alguém me explica como é que se mede aversão num tribunal? O juiz ia ter que contratar um médium ou comprar uma bola de cristal para ler a mente do réu? Aí a Batata Amaral, vendo que até a comunidade jurídica estava rindo da cara dela, mudou o texto para fingir que ouviu as críticas. E o que ela colocou no lugar? Agora, a nova definição de misoginia pune qualquer ofensa à dignidade da mulher. Dignidade da mulher. Alguém aí tem um dicionário jurídico que consiga definir de forma matemática e clara o que ofende ou não a dignidade de alguém? Não existe! É 100% subjetivo. É um tipo penal aberto, a ferramenta favorita de toda a ditadura que já pisou na Terra. Porque se a lei é subjetiva, ela significa qualquer coisa que o poderoso de plantão quiser. Se você for na internet e falar que uma ministra ou uma deputada é incompetente e que o trabalho dela é horroroso, um juiz militante pode simplesmente decidir: Olha aqui, você criticou a competência dela e trabalhou a estrutura psicológica dela, logo você ofendeu a dignidade da mulher. E pronto, você virou um criminoso. Parabéns! Você está a um passo de ver a Polícia Federal batendo na sua porta às 6 da manhã por causa de um tweet. Mas segura o estômago, meus amiguinhos, porque o que já tá péssimo consegue piorar. A Batata Amaral, de forma bem malandra, enfiou um jabuti gigante nessa nova versão do PL. O bloqueio sumário de perfis na internet. Exatamente isso que você ouviu. É a oficialização do método Alexandre de Moraes em formato de lei federal. O projeto prevê que um juiz, de forma monocrática, pode derrubar a sua conta inteira no Instagram, no X, no YouTube, antes mesmo de começar um inquérito policial. Antes de você ser ouvido. Você postou uma crítica ou uma opinião política que uma dondoca de Brasília não gostou? O juiz vai lá e apaga a sua existência digital no mesmo dia, sem direito de defesa prévia. É a guilhotina virtual instantânea operando com o manto da legalidade. E para fechar o combo 1984 de George Orwell com chave de ouro, a lei tem um alvo muito claro. Eles sabem que reprimir a população inteira dá muito trabalho. Então o que eles fazem? Focam nas elites da influência. No texto do projeto, se você for um criador de conteúdo, se você for alguém que a lei define como detentor de expressiva audiência ou que tem uma capacidade ampliada de difusão, ou seja, qualquer um que tenha um canal no YouTube ou uma página de meme grande, a sua pena por ofender a dignidade aumenta até o dobro. O objetivo real é colocar uma coleira de choque gigante em todo mundo que tem voz na internet. Eles querem apavorar os grandes influenciadores, querem amordaçar a galera que faz crítica cultural, querem enquadrar o pessoal do movimento Red Pill, querem criminalizar qualquer um que defenda papéis tradicionais de gênero e sim, eles querem criar uma armadilha para cima de cristãos e pastores que simplesmente lerem versículos da Bíblia Sagrada sobre casamento e família. Eles querem calar a oposição política inteira usando a cartada sagrada do "Estamos apenas protegendo as mulheres contra o macho". É o verdadeiro cavalo de Troia moderno. E, tem um pequeno detalhe, um easter egg maravilhoso da política nacional que a Júlia Zanata fez questão de refrescar a memória da Tabata durante o debate. Adivinha quem estava lá no casamento da Batata Amaral, com roupa de gala, comendo bem e dando a bênção oficial para o casal? Ele mesmo, o próprio Xander Clayson, o Alexandre Gland em pessoa. Que coincidência fantástica, né? A deputada que propõe uma lei para oficializar a derrubada de perfis sem processo legal tem como padrinho de casamento o juiz que ficou famoso mundialmente por fazer exatamente, adivinha o quê? Derrubar perfis sem processo legal. O roteirista desse país está tão preguiçoso que ele não se dá mais ao trabalho nem de esconder as conexões. A moral da história, meus consagrados, é muito simples. Nunca caia no conto do vigário dessa gente que chora na televisão falando em defesa das mulheres, quando quem está segurando o microfone tem um histórico documentado de perseguição implacável contra comediante e trabalhador. Quem quer combater o assassinato de verdade, quem quer parar o feminicídio real, não perde tempo criando lei para banir o @ do Twitter de quem faz piada de mau gosto ou de quem critica político. A esquerda histórica do Bananil sempre lutou, passou décadas fazendo passeata para desencarcerar bandido de verdade, para soltar assaltante, para relativizar o crime de quem
faz aquelas coisas feias e mata sob a desculpa de que são vítimas da sociedade. Mas agora essa mesma esquerda quer criar uma lei para jogar você, cidadão de bem, pai de família, trabalhador, por até 5 anos na cadeia por causa de uma piada ou por causa de uma opinião divergente na internet. Para bandido, ressocialização e direitos humanos. Para o cidadão que opina na internet, o rigor máximo da lei e o banimento da sociedade. A Batata Amaral foi pega na mentira ao vivo em rede nacional com as calças curtas. E o desespero histérico dela em fugir do assunto, gritando, apontando o dedo e chamando a Zanata de mentirosa enquanto usava uma tragédia real para se esquivar da pergunta, só provou que todo mundo que tem 2 neurônios funcionando já sabia. Ela adora um palco, ela adora posar de intelectual superior, mas ela não aguenta meia hora de checagem de fatos sem dar um chilique autoritário. A sua liberdade de expressão termina onde começa a liberdade do outro. Não existe humorista que esteja autorizado a trazer uma fala racista, homofóbica ou capacitista. É isso, meus amigos. Se cuidem, fiquem com Deus e lembrem-se, no país da Tabata George, às quartas-feiras, nós não usamos rosa, nós usamos mordaça. Fui. Usa Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.